Hoje em dia está de volta com muita informação e trazendo os detalhes de um acidente de ônibus gravíssimo que deixou até o momento 10 mortos no interior de São Paulo. 42 pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu na rodovia Francisco da Silva Pontes, na altura de Itapetininga, a pouco mais de 160 quilômetros da capital paulista. As imagens são assustadoras. Os passageiros iam de Itapeva para Aparecida. De acordo com o motorista, a direção travou após uma pane mecânica e ele se chocou com o pilar de um viaduto. O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a estrada. Agentes da Polícia Científica também estiveram no local para coletar todas as informações que possam ajudar na investigação. Os feridos foram levados para hospitais das cidades de Sorocaba e Itapetininga. A gente conversa agora por telefone, ao vivo, com o capitão do Corpo de Bombeiros de Itapeva, o capitão Vinícius Schutte, que coordenou a operação de socorro às vítimas. Capitão, bom dia, obrigado por conversar com Hoje em Dia. Bom dia, Zucatelli. Muito obrigado pela oportunidade. Capitão, quais foram as dificuldades maiores na hora de resgatar esses passageiros? Então, Celso, com relação às dificuldades encontradas, foi o fato de ter inúmeras vítimas, né? Então, quando nós chegamos ao local, haviam diversas vítimas presas nas ferragens do ônibus ainda. Capitão, a gente sabe que os passageiros foram surpreendidos com esse acidente durante a madrugada. Ninguém está esperando um acidente. Então, normalmente a gente está dormindo no ônibus, o que é comum. Isso explica o fato de muitas pessoas estarem presas às ferragens? Com certeza, esse é um fato relevante, Celso, porque as pessoas não tinham a expectativa de que acontecesse o acidente e se preparassem para tal, né? Então, é um fato que também contribui para isso. A dinâmica desse acidente, a gente acabou de dar a informação que, de acordo com o motorista, a direção teria travado. E isso pode ter impedido o motorista de desviar da pilastra do viaduto. Pela experiência do senhor nesse tipo de coisa, é possível que de fato isso tenha acontecido? Então, Celso, na verdade, isso daí vai ser analisado pela perícia, né? O motorista, de fato, relatou para mim, né, esse problema mecânico, né, que fez com que ele caísse na vala que divide as duas faixas de isolamento, e acabando por impactar o veículo contra uma pilastra de sustentação do viaduto, né, que foi o que causou o grande número de vítimas do acidente. Capitão, a gente sabe que desses 52 ocupantes do ônibus, 42 estão internados e muitos, infelizmente, em estado grave. A gente perdeu 10 vidas nesse acidente, foram 10 vítimas fatais até agora. O estado de saúde destas pessoas que foram resgatadas e levadas para os hospitais, muitas também estavam em estado grave, capitão? Sim. Muitas delas estavam com fraturas, né, nos membros inferiores, superiores, né? Então a gente levou 5 vítimas em estado de gravidade, tanto que 2 delas foram transportadas para Sorocaba, né? Que é mais próximo, por isso? Isso, o hospital de referência de Sorocaba. E daí parte delas foram transportadas para Itapetininga. Capitão, qual é a situação, a última informação que o senhor recebeu, depois que todas as pessoas foram retiradas de lá, qual é a situação nesse momento? Que informações o senhor tem agora? Então, após a retirada o socorro de todas as vítimas, porque todas elas, das 52 vítimas que estavam no ônibus, 10 entraram em óbito e as outras 42 foram socorridas aos hospitais, né? Parcela delas para Itapetininga e parcela delas para Sorocaba. E quando, da saída do bombeiro do local do acidente, os corpos estavam sendo retirados pela funerária. Foi a última informação que o senhor teve de lá, portanto. Capitão, muito obrigado. Obrigado pelas informações, por conversar com Hoje em Dia. É uma tragédia. A gente sabe que o trabalho de vocês nessa hora do momento do resgate é que pode ser responsável por salvar as outras pessoas que lá estavam e que também tiveram ferimentos graves. Parabéns pelo trabalho, capitão, e muito obrigado por conversar com a gente ao vivo. Muito obrigado, Cateli, pela oportunidade, e a gente quer deixar o recado para a população que contem, mesmo nessa tragédia aí, a gente tem... dar os nossos consolos às vítimas, mas podem contar com o Corpo de Bombeiros. Obrigado, capitão. Um abraço. O trabalho do Corpo de Bombeiros é fundamental e as equipes que fazem esses resgates são treinadas para isso, para proteger essas pessoas, para que depois elas tenham atendimento adequado nos hospitais. E claro que a gente vai atualizar os telespectadores sobre o estado de saúde das outras vítimas.